Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Deus, nós clamamos a Ti por direcionamento, por entendimento do que esse texto que o Senhor escreveu quer falar com a gente. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor fale de fato ao nosso coração e que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor, Deus. Me abençoa, por favor, aqui, que seja o Senhor falando e não eu. Por favor, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pois bem, então no texto de hoje eu queria pensar sobre esses mandamentos e queria ver os pontos aí com vocês, se você quiser olhar no boletim, na parte de dentro. O primeiro ponto da pregação de hoje está escrito assim: qual que é o significado de tomar desse versículo? Conforme o comecinho do texto diz aí, não tomarás, não tomarás. Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que essa expressão de não tomar, não tomarás, se refere à ideia de que seria algo no sentido assim de você jurar sobre o nome do Senhor. Ou seja, você fica falando, jurando e fazendo mais promessas. Outros ainda vão falar um pouco sobre a ideia de que é proibido usar o nome de Deus na falsa adoração. É proibido usar o nome de Deus em encantamentos, em adivinhações, em coisas falsas, dizer blasfêmias. Tem várias interpretações. E elas são ótimas, elas são bem legais. Mas eu também gosto de pensar nesse texto, eu gosto de... obrigado aí, gostei. Tem um texto aqui para a gente ir acompanhando, né? Eu gosto de pensar na ideia da tradução literal da palavra tomar. Não sei se alguma vez você já parou para tentar pensar no que é ela, mas a ideia de tomar, se a gente conseguisse traduzir para o nosso português aqui, eu até anotei, seria a mesma coisa de carregar, a mesma coisa de levar ou de tomar para si, ou de pegar para si. Antes então da gente seguir aqui na pregação, eu queria dizer algo muito importante. Deus não proíbe que a gente tome o seu nome, muito pelo contrário. Ele quer mesmo que a gente tome o nome dele. Ele convoca a igreja a tomar o nome dele. Ele chama a gente, então, constantemente para levar o seu nome por onde quer que a gente esteja. Isso é fato. E ele quer que a gente proclame e fale, mas da forma correta. Ele quer que as pessoas o conheçam cada vez mais e não tomem o seu nome em vão. Então, a ideia aqui, queridos, é a de que Deus, por exemplo, odeia a desonestidade. Tudo que é pecado, Deus não compactua com isso, por exemplo. E aí então é pecado sério, por exemplo, a gente usar o nome dele para encobrir um coração mau e um coração desonesto. É pecado. A Bíblia fala sobre isso. Ou, por exemplo, se fazer melhor do que você é e tudo mais. Então a pessoa que procura disfarçar uma vida pecaminosa, ao mesmo tempo em que professa, ou ao mesmo tempo em que toma, em que pega, em que leva, que carrega o nome de Cristo, quebra esse terceiro mandamento e é culpada. Basicamente é essa a ideia. Sendo assim, então, esse mandamento não era um simples cuidado a ser observado somente na hora da fala. Não é um simples cuidado quando você tem que tomar quando você vai falar alguma coisa. Não era somente isso, mas é um mandamento para ser vivido de modo pleno e permanente, primeiramente pelos israelitas. Essa era a ideia. Como que eles podiam viver? Quando eles dissessem, por exemplo, assim: nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Mas se eles não entendessem que nessa fala havia um encargo muito grande a ser carregado, havia um peso muito grande a ser suportado, não era brincadeira dizer nós somos o povo de Deus. Se eles dissessem somos o povo de Deus, mas não vivessem de forma a qual eles estavam dizendo que precisavam viver, estavam tomando o nome do Senhor em vão. Não estavam carregando o nome do Senhor em vão. Eles estavam carregando, eles estavam levando o nome
de Deus em vão. Essa é a ideia. Deus tinha tirado eles do Egito. Se você voltar aí um pouquinho em Êxodo capítulo 20, no versículo 2, a gente consegue ter essa ideia. Portanto, então, eles não podiam mais ter outros deuses. A gente viu isso aqui quando o pastor Shade iniciou essa série de pregações, Êxodo 23. Depois, eles não podiam mais confeccionar nenhuma imagem, nenhuma escultura. A gente viu também quando o presbítero Cláudio falou disso na semana passada. E nem muito menos agora tomar ou carregar e fazer do nome de Deus piada. Não era assim que funcionava. Sabe quando você tem um esposo precioso em casa, ou uma esposa preciosa, querida, você olha assim e fala, caramba, que legal que eu encontrei essa mulher, que legal que eu encontrei esse homem, que legal que eu tenho esse filho, que legal que eu tenho esse irmão, que legal que eu tenho esse irmão. Sabe quando você olha para aquela pessoa e você enxerga assim como se fosse um rubi, uma preciosidade, e você não quer tratar essa pessoa de qualquer forma? Tomar o nome de Deus em vão, carregar o nome de Deus, é exatamente a mesma coisa. É você olhar para o Senhor e dizer, não, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é supremo, então eu não o enxergo de qualquer jeito. Eu o levo da melhor forma que eu posso. Assim como eu trato a minha esposa da melhor forma que eu posso. Assim como eu trato meu esposo, meu filho, meu irmão, qualquer pessoa que está comigo da melhor forma, eu vou fazer também com o Senhor. Então é muito interessante. Eu queria dar a dica aqui. Tome o nome de Deus, pegue o nome de Deus, leve o nome do Senhor, mas não de qualquer forma. Porque como eu disse aqui, não adiantava nada os israelitas dizerem, nós somos o povo de Deus, se eles não cumprissem o que estava escrito em Êxodo 19:8. Abram aí, Êxodo 19:8, para nós entendermos o que eles estavam dizendo. Êxodo 19:8 diz o seguinte, eu vou dar um tempinho para você abrir. Êxodo 19:8. É só voltar. O povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Queridos, lendo o livro de Êxodo, a gente sabe que o povo não fez tudo o que o Senhor ordenou. Então eles levaram muito, tomaram e muito o nome do Senhor em vão. Deixaram de obedecer à aliança. Vocês conseguem entender o peso, de tudo isso? E o que fica de lição para nós então? Nesse primeiro ponto, é simples. Se nós dissermos que somos seguidores de Jesus, presta atenção, se a gente diz que é seguidor de Jesus, mas a gente não tem dado o nosso melhor, levando o nome dele, algo está errado. E dá tempo de corrigir, porque todo mundo aqui está vivo, todo mundo está respirando, graças a Deus. É necessário então, queridos, a gente viver a fé em Cristo de forma genuína, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Lembra da musiquinha? Então, resumindo esse primeiro ponto, tomar aqui, o tomar, se refere muito mais, tem a ver muito mais com o nosso estilo de vida, que é um conjunto do que eu falo, do que eu penso e do que eu vivo, com um simples falar. Com um simples falar. Falar também é tomar, mas é muito mais do que isso. E aí o segundo ponto, ele vai completar, assim eu diria, o primeiro. Vamos dar uma olhada nele aí, está no boletim. Nós não devemos agora então tomar o nome de Deus em vão. Em vão. O texto diz, não tomarás, que a gente já acabou de ver, em vão o nome do Senhor. Lembram que a ideia que eu acabei de dizer de tomar é a mesma coisa de você pegar, de você levar e carregar? Então, agora a gente vai conseguir pensar um pouquinho na palavra vão. O que é isso? O que é levar em vão? A tradução, a história, quando você pega a Bíblia e tenta ir um pouco mais a fundo da palavra, você consegue entender que o vão, a palavrinha vão, é a mesma coisa de vazio, de vaidade, de soberba, orgulho, vanglória, ou qualquer sinônimo que possa se encaixar a esse. Ou seja, tomar o nome de Deus em vão, é quando nós dizemos assim, olha, o que eu acabei de falar, eu sou de Jesus, mas eu vivo de uma forma que Ele não está dizendo para eu viver. Então, é um conjunto, eu não posso tomar
o nome de Deus e não viver de forma soberba, com orgulho. Era isso que Deus estava ensinando para os israelitas. E é isso que Deus tem ensinado para nós. A ideia aqui então de tomar é a mesma coisa que você castigar os seus filhos, por exemplo, mas não disciplinar eles. Tomar o nome de Deus, a palavra vã, é a mesma coisa que você se arrumar, se produzir todo, não para sua esposa, para qualquer outra coisa. Você se arruma e você perde tempo e é vão. Eu vou me arrumar para Paula. Não sou muito bonitinho, né? Não funciona muito, mas vou me arrumar da melhor forma para ela. E para o Senhor, obviamente. É você colocar, por exemplo, os ímpios, as pessoas que não têm Jesus, para passar pelo fogo refinador do Senhor e não haver arrependimento. Vão é isso. É você tomar um remédio errado. É você tomar um remédio que não faz sentido você tomar esperando que você seja curado de algo que era outro remédio que ia te ajudar. Isso é tomar em vão. É você servir a Deus esperando algo em troca. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tudo acontece em vão. É isso o que o Senhor mostra pra gente. Como a gente pode tomar então o nome de Deus em vão no dia a dia? Nos nossos pensamentos, nas emoções, nas palavras, nas ações. Vejam que o texto de Mateus, não precisa abrir, eu vou ler aqui, capítulo 15, versículo 8 e 9, diz assim, ó: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão. Não adianta nada eu falar algo, mas o coração está longe. Não adianta. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus, literalmente aqui, estava dando uma bronca naquelas pessoas, em todos aqueles que estavam com o coração longe do Senhor e estavam vivendo de forma automática. Essa é a ideia. A gente pode tomar então em vão, fazendo piada, tirando sarro, enfim, é complicado. Teve uma vez, eu nunca me esqueço, que eu vi um vídeo, e nesse vídeo eles interpretavam um Jesus gay. É assustador, eu sei. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É muito grave, é pesado. Quando eu vi, eu falei, não estou vendo isso, eu não estou acreditando. Era um Jesus gay. Queridos, Jesus é tudo menos isso. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Eu me assustei quando eu vi esse vídeo. Ou também, a gente pode tomar o nome de Deus em vão. Eu ouvia pra caramba quando eu era pequeno, não sei porquê. Minha avó vivia falando, Deus vai te castigar! Deus vai te castigar, cara, para de fazer isso. Queridos, coitado da criança. Será mesmo que Deus vai castigar aquela criança só porque ela comeu toda a comida da geladeira? Será? Não sei porque minha avó falava isso para mim, não sei. Será? É tomar o nome de Deus em vão aqui. Né? E tem tantas outras coisas. A gente precisa andar, como Paulo diz, conforme ao qual nós fomos chamados. Filipenses, abram aí, capítulo 1, versículo 27 e versículo 30, do 27 até o 30. Vamos seguir um pouquinho para a Bíblia. Vai lá para o fim. Filipenses capítulo 1, versículo 27, 28, 29 e 30. Diz aí, ó, os meninos lá em cima estão atentos. Pode acompanhar aqui se vocês quiserem. O texto diz assim, ó: não importa o que aconteça. Se vocês passarem por tribulações e mais tribulações, como a gente viu aqui hoje na EBD, exerçam a sua cidadania de maneira digna de Cristo, do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas eu ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês, presta atenção agora, permaneceram num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. O Senhor está te chamando hoje, exatamente no dia de hoje, a tomar o nome dEle. Não em vão, mas com muito amor, com muita vontade, com muita força, com muita sinceridade. Porque Ele é a coisa, ou deve ser, a coisa mais preciosa que você tem, ou que você pode ter na tua vida.
Amém, queridos? Ponto 3 aí, ó, por qual motivo então a gente não deve tomar o nome de Deus em vão? Versículo 7 continua dizendo, não tomarás o nome do Senhor em vão, tal, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E por que então a gente não deve tomar o nome de Deus em vão? Presta atenção, porque não serão inocentados aqueles que fizerem de Deus chacota. Eu vou repetir aqui, não serão inocentados aqueles que fizerem de Deus chacota. Isso não é uma ameaça, gente. É a Bíblia. É um fato. É a palavra de Deus. A ideia dessa palavrinha impune aqui, ela vem na questão de que Deus não vai limpar a barra, não. Deus não vai tomar por inocentes e nem muito menos absolverá todos aqueles que um dia tomaram o seu maravilhoso e precioso nome em vão. Ele não vai chamar de puro aqueles a quem um dia difamaram e zombaram da sua majestade enquanto estiveram vivos. E queridos, uma observação muito e mega importante aqui. Esse texto é somente para aqueles que não estão nem aí para o Senhor. E eu espero que em nome de Jesus, você que está aqui me ouvindo, você que está aí em casa, esteja vivendo o oposto disso, ou seja, que você esteja honrando o nome do Senhor. Moody, que é um comentarista que eu gosto bastante, diz que o primeiro mandamento, ele resguarda a unidade de Deus. O segundo, a espiritualidade de Deus. E esse terceiro, a divindade e a essência de Deus. Pessoas querem perverter a imagem do Senhor, tomar o nome dele de Deus em vão, mas não é isso. No primeiro, então, a gente é proibido, por exemplo, a gente viu aqui, de fazer com que Deus seja um entre muitos, quando ele é o único. No primeiro, eu vou repetir, a gente é proibido de fazer com que Deus seja um entre muitos, quando ele é o único. Somente adore a mim. E no segundo, nós somos proibidos de o igualarmos, então, a qualquer imagem corruptível, quando ele é o Espírito incorruptível. E nesse terceiro aqui, nós somos proibidos de identificá-lo, de chamá-lo, de levá-lo de qualquer forma, como criatura, por exemplo, quando na verdade ele é o Criador, o Supremo Criador. Lembram que no início da pregação, eu disse que nós podemos quebrar esse terceiro mandamento quando a gente disfarça uma vida pecaminosa, ao mesmo tempo que a gente professa o nome de Cristo? Pois bem, se a gente fizer isso, nós somos culpados, queridos, diante de Deus. Essa parte é muito clara. Mas, graças a Deus, que há um pós, né? A gente está vivo ainda, como eu acabei de dizer, a gente ainda respira. A gente pode sim receber misericórdia depois de nós nos arrependermos. Os justos adoram e reverenciam o nome do Senhor. E eu espero que todos nós estejamos fazendo isso, né? A gente precisa parar de tratar Deus de qualquer forma. Ou como diz a minha mãe, quando eu era mais novo, não sei porque ela vivia falando isso, eu não sou teus amiguinhos da escola não, fala direito comigo, me trata direito. E eu falava, calma mãe, né? Eu imagino Deus falando isso, eu não sou teus amiguinhos da escola, eu não sou qualquer um não, cara, me trata direito. E aí depois de tanto ouvir isso, de tanto ouvir tomar uns tapas também, eu consegui compreender que eu precisava tratar a minha mãe como se ela fosse a pedra mais preciosa que eu tinha na minha vida. Essa foi uma frase que eu ouvi. Eu não sou os teus amiguinhos da escola. Cala a boca e fala direito comigo. Tá bom, mãe? Desculpa. Eu imagino, muitas vezes, infelizmente, sem querer, a gente acabou fazendo isso um dia na vida com Deus. Eu posso falar por mim. Já fiz isso, já tomei o nome de Deus em vão, muitas vezes, queridos. Mas como eu acabei de dizer, há tempo de arrependimento, o Senhor é misericordioso e ajuda a gente. E aí o último ponto, a gente já chegou no final, aí eu quis ser bem prático. Leiam junto comigo no boletim. O ponto 4 é vivendo uma vida que agrada o Senhor, para não tomar o nome dele em vão. O texto de Romanos 12 é um texto clássico, é muito legal. Eu queria ler com vocês Romanos 12, a partir do versículo 1. Está no boletim, se vocês quiserem olhar, está bem na parte da frente. E 1 Coríntios a gente lê depois. Diz assim, ó, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O pano de fundo, assim, é uma visão panorâmica desse texto aqui de Romanos, é que quando se sacrificava um animal, lá no Antigo Testamento, de acordo com a lei, o sacerdote dava ali a morte do animal, cortava ele em pedacinhos, tinha todo um esquema, e punha ele sobre o altar. A ideia aqui é que era muito importante, o sacrifício era muito importante, era extremamente importante, mas até no Antigo Testamento Deus esclarece que a obediência de coração era muito mais importante do que um sacrifício. A obediência, se fosse levada a sério, não haveria necessidade do sacrifício ser feito. Hoje em Jesus, graças a Deus, a gente não precisa mais fazer sacrifícios. Deus deseja então que nós nos ofereçamos, que nós nos entreguemos a Ele como sacrifício vivo, não mais animais. Dia após dia, gente, a gente precisa deixar de lado os nossos desejos pecaminosos, todas as coisas que afastam a gente de Deus e seguir o nosso Mestre Jesus, colocando todas as nossas energias, os nossos recursos a dispor dEle e confiando que Ele vai dirigir a nossa vida. A gente precisa fazer isso como um sinal de gratidão, porque os nossos pecados já foram perdoados. Aqui, ó, já foram perdoados. Ninguém é refém mais do peso que o pecado traz. Nunca me esqueço que uma vez eu preguei aqui sobre isso, no texto de Hebreus, e foi muito legal. Deus tem planos bons, tem planos agradáveis e tem planos perfeitos para nós que somos filhos, se nós já o reconhecemos como Senhor e Salvador. Ele quer transformar o povo dele em uma mente renovada, né? E se oferecer então, queridos, como sacrifício vivo, é não tomar então o nome de Deus em vão, é não levar o nome de Deus em vão. É quando você vive uma conversão genuína, é quando a gente não vive igual ao mundo que está amoldado aos padrões dessa era, que só definha, que vai de ladeira abaixo. É quando a gente vive diferente disso. A gente não toma o nome de Deus em vão se a gente vive o oposto do que o mundo tem vivido. É quando a minha mãe, de novo aqui, falava: você não é todo mundo. Ah, mas eles vão... Não interessa. Você não é todo mundo. O meu filho tem que ser diferente. E a insistência, e eu diria com muito amor e respeito, a chatice. Eu não podia fazer nada, parecia um presidiário dentro de casa. Eu vivia saindo escondido, mas de repente eu entendi, eu falei, realmente, eu não sou igual a todo mundo. A minha mãe estava me protegendo. Deus nos protege dizendo, olha, viva diferente de todos os outros. É quando então a gente se transforma pela renovação da mente, pelo poder de Jesus. É quando a gente entende que realmente Jesus morreu na cruz por nós e fez o que fez para nós. E a gente precisa então prosseguir para o alvo. É quando, queridos, nós fazemos tudo para a glória de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 10:31. Está aí no boletim, veja aí, ó. Assim, quer vocês comam, está aqui na tela também, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Concluindo então, tomar, usar ou carregar o nome de Deus em vão é quando a gente tem o Criador de tudo e todos ao nosso lado, nos dando a chance de vivermos pela graça dada através de Jesus, mas em vez disso, a gente quer deixar o Pai de lado e não dar a mínima para o que Cristo fez. Tomar o nome de Deus em vão é quando a gente deixa então de viver pela fé e consequentemente passa de dar testemunho. Isso que eu vou ler aqui eu coloquei no boletim, se você quiser acompanhar comigo. O nome de Deus, queridos, é especial. Ele é conhecido por vários nomes na Bíblia. E eu coloquei aí, é o Eu Sou, o Ser Absoluto, Zeloso, Santo, Maravilhoso, Puro, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Jesus, o Verbo de Deus, Pão e Água da Vida, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e da história, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Não é qualquer coisa não. Esse é quem Ele é, queridos. Isso é quem Deus é. O seu nome, a sua realidade, a sua divindade, majestade. Então a gente não pode usar o nome dele de qualquer jeito. Não podemos utilizar esse nome de maneira vã, queridos. É tão comum atualmente que muitas vezes a gente não se dá conta de quão grave é isso.
E presta atenção aqui nessa frase agora, presta atenção no que eu vou dizer. A forma como a gente emprega o nome de Deus, ou como a gente usa o nome de Deus, pode indicar o que realmente a gente tem sentido a respeito dele. Eu vou repetir. A forma como a gente usa o nome de Deus pode indicar o que realmente a gente sente a respeito dele. Pensa nessa frase. Quando eu estava lendo, eu tomei uma porrada assim na cara. Eu falei, nossa, meu Deus, não é brincadeira, é muito sério. A gente precisa respeitar o Senhor, né? Hoje a gente tem então a oportunidade, queridos, né, de aprender que é necessário caminhar verdadeiramente ao lado de Jesus. Que possamos então levar o nome dele não em vão. Amém, gente? Feche os seus olhos aí, que antes de orar, eu quero te falar. Pode fechar o olho, pode fechar, confia em mim. Pode fechar o olho, pode confiar em mim, que antes de orar, eu quero te falar algo. E eu queria que vocês pensassem como se fosse Deus falando. Esquece o Lucas aqui. Lucas é pecador. Como se fosse Deus falando. E depois a gente ora. A frase diz assim, ó, não me trate, ou não trate o meu nome como vazio, como fútil, como sem sentido, sem importância e insignificante. Não me leve e me carregue de qualquer jeito. Não deixe que suas palavras sejam vazias da minha verdade. Não deixe que o seu coração seja vazio do meu amor. Me reverencie, me ame, me adore, confie em mim. Valorize tudo o que eu fiz na cruz por você e satisfaça o seu coração tão somente em mim. Senhor, eu te agradeço porque nós podemos olhar para esse texto tão precioso de Êxodo capítulo 20, versículo 7, e tentar entender um pouco mais do que seria, do que é esse terceiro mandamento. E a minha principal oração aqui, Deus, é que em nome de Jesus, todos que aqui estão presencialmente ou ao vivo, aí na live, possam entender que não é brincadeira levar o nome de Deus por onde nós estivermos. Que tenhamos a plena e mais pura convicção de que o Senhor é tudo o que eu acabei de dizer aqui, mais um pouco que a gente não faz ideia. E por isso então, precisamos tratar o teu nome, precisamos tratar o Senhor, como se o Senhor fosse a maior preciosidade que nós temos em nossa vida. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, as pessoas olhem para nós e digam, poxa, que legal, que bom é olhar para aquele homem, que legal é saber que ele é um crente ponta firme com Jesus e tem levado o nome dele não em vão. Que legal é olhar para aquela mulher e ver que todas as vezes que ela fala de Jesus, fala com um amor tremendo e com um amor gigante. Que sejamos homens e mulheres assim, Deus. Que carreguemos o nome do Senhor por onde quer que nós estivermos, com amor, com alegria, e te dando glória e toda porque o Senhor é majestoso e merece muito mais do que a gente pode fazer, Deus. Muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de em Jesus aprender tudo isso. Que Jesus, no Novo Testamento, ensina cada vez mais que o nome dele precisa ser honrado. Esse deve ser o nosso objetivo de vida, Deus. Nos ajude a sermos assim. É no nome santo, Deus, e precioso de Jesus que eu faço essa oração. Amém.